Vamos lá para o livro de Jó, o primeiro capítulo. Vamos ler do primeiro verso até o verso 5. Primeiro capítulo de Jó, dos versos 1 até o verso 5, especialmente o verso 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto e temente a Deus e que se desviava do mal. Comece a olhar para esse homem como se ele fosse como um pai, na realidade, né? Como se você estivesse enxergando um filho olhando para o seu pai. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Assim o fazia Jó continuamente. Senhor, obrigado pela tua santa palavra, que é poderosa para nos transformar, nos exortar, nos corrigir, nos direcionar. E hoje, um culto onde a gente está orando e pensando na paternidade, na nossa responsabilidade na educação dos nossos filhos, que o Senhor nos ajude a entender o que o Senhor quer de nós como pais, como a família deve olhar para Ele, como a esposa, os filhos, e que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu não vou ficar preso à história de Jó, que é rica, no sentido de compreensão de fé, de alguém que vê Deus em meio ao sofrimento, de alguém que não blasfema contra o Senhor, por mais que as situações sejam as mais adversas. Eu quero fazer um recorte nesses 5 versos e vê-lo como um pai, esse homem que tem uma preocupação com a história espiritual de seus filhos, com a jornada deles. Quando a Bíblia está falando desses banquetes, isso daqui não é uma festa pagã ou que está ofendendo Deus. Se você dá uma olhada na questão histórica, isso tem a ver com os encontros familiares anuais. Essas festas que todas as famílias fazem anualmente. Nós temos datas comemorativas, às vezes é o aniversário de alguém, às vezes é o encontro de Natal, mas a gente tem algumas datas onde a mesa fica farta, os parentes e os familiares distantes vêm, e a Bíblia está dizendo desses encontros que os filhos de Jó têm ao redor da mesa, e logo depois desses encontros você percebe uma preocupação com a vida espiritual. É um homem que chama os seus filhos, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos, e a Bíblia não vai falar de detalhes desse encontro, mas isso daqui provavelmente é um encontro onde o pai está gerando consciência, está falando do eterno, está mostrando o que significa ter uma vida
responsável aos olhos de Deus. Esse chamar de Jó é um homem que assume a sua figura de responsabilidade, de cuidado da sua família, e de um cuidado que vai para além do cuidado físico, de provisão material. Se você olha para os versos anteriores, você vai ver que o que esse homem não precisava se preocupar, pelo menos num curto espaço de tempo, era com uma questão financeira, a demanda disso. É um homem rico. Lógico que logo depois tem uma conversa que ele não faz parte, no âmbito para cima dele, e aí está toda a diferença da gente para ele. A gente sabe o que está acontecendo na história de Jó, enquanto Jó não está sabendo de nada disso. Então, ler a história de Jó é muito diferente do que ele experimentou, porque ele não sabe dessa conversa de Deus e o diabo, e o que o diabo disse a Deus que Jó faria, o que ele está buscando a partir da relação com seus filhos, que os seus filhos não façam. Ele está dizendo, eu vou santificar a história da minha família para que a minha família não venha blasfemar contra Deus. E aí vem o diabo e diz, se você tocar na família, nos bens, esse homem vai blasfemar contra o Senhor. Vai ofender, vai dizer que o Senhor não é tudo isso, que o Senhor está pensando que é. E aí esse homem me mostra um ato permanente de oferecer algo em relação aos seus filhos, de cuidar da história espiritual daqueles que Deus havia colocado sobre sua responsabilidade. O pai é aquele que se preocupa com a jornada espiritual dos seus filhos. Ele não descansa, um pai cristão. Quando o filho tem uma boa promoção no trabalho, quando o filho passa naquele vestibular disputado, mas ele olha para o filho, entendendo que aquele garoto, aquela garota que está diante dele, que tem um lugar profundamente especial no seu coração, e ele se responsabiliza pela jornada espiritual dessa pessoa. Aí aquele que decide orar para que ele não tenha o seu filho somente nesse tempo de existência terrestre, mas o tenha na eternidade. Eu me lembro do meu pastor que me batizou, o homem que me enviou para o seminário, o pastor Lauro Celso de Souza. Um homem que, de forma precoce, perdeu a sua filha caçula, chamada Mara, com 15 anos, vítima de um câncer. Foi através da Mara que nós fomos para a Igreja Presbiteriana Renovada de Campo Mourão. Foi ela que evangelizou a minha irmã num momento de crise na adolescência de fé. Minha irmã estava vivendo, nós somos filhos de famílias cristãs, mas minha irmã vivia uma crise na sua adolescência e ela ajudou. E eu era uma figura extremamente carismática, de um amor profundo. Eu tinha ali os seus 12 anos e eu cheguei na igreja. Eu não lembro do sermão que o pastor pregou aquele dia, eu só me lembro do seu sorriso e do seu abraço. E aquilo me marcou muito, porque a figura pastoral era muito distante da minha infância, da minha adolescência. Era alguém que me causava até um certo medo. E como eu projetava Deus a partir da figura pastoral, eu tive uma infância de um Deus muito carrasco, assim, muito bravo comigo. Todas as vezes ele me olhava de uma maneira muito dura. Eu me lembro um dia, criança não fica quieto, né? A gente estava na mesa, assim, no meio da igreja, e a gente fazia uma bagunça, aquela coisa de moleque, belisca, dá tapa na cabeça, aquela coisa toda. Esse pastor, bravo, ele saiu do púlpito assim, foi andando, todo mundo parou no meio da mensagem, o pastor ele não estava pregando, alguém estava pregando no lugar dele. Ele saiu, foi no meio do corredor, chegou lá e sentou do nosso lado. Assim, a hora que ele sentou, a gente parou até de respirar. Assim, ficou, e agora? Né? E aí, então era essa figura de Deus que foi sendo construída na minha infância. A segunda figura era dos diáconos. Né? Os diáconos viviam puxando as nossas orelhas nos corredores da igreja. Então a gente saía para ir no banheiro, aquela coisa de criança, corria.
E de vez em quando a gente batia um diácono cruzando a quina da igreja. Aquilo era terrível, porque eles tinham total liberdade para pegar a gente pela orelha. Assim, não era assim, Marcão? Aí, ó, literalmente pela orelha, e trazia, e o pai ainda agradecia, falava que coisa bonita. Então era a segunda figura. E aí, a hora que eu olhei aquele homem, assim, sorrindo, uma nova figura de Deus foi apresentada para mim aos 12 anos. Um homem amável, um abraço carinhoso, e aquele abraço, aquele sorriso, me fez ficar na igreja. Mas ele estava falando da Mara e envolvi tanta coisa aí, né? Mas eu me lembro que quando ele sepultou a Mara, ele disse uma frase. A primeira frase que ele disse que me chamou muita atenção, era um adolescente, ele falou: fez do hospital a sua igreja e da cama o seu púlpito. Foi uma coisa que ele falou e aquilo me marcou, porque ela fez um tratamento longo. E ela passava, assim, muito espaço de tempo nos hospitais. Então eu fez do hospital a sua igreja e da cama o seu púlpito. E a segunda frase foi: eu prefiro tê-la por 15 anos nesse tempo presente, tê-la para sempre na eternidade, do que tê-la muito tempo nessa vida e não tê-la na eternidade. Ou seja, é alguém que está olhando para um filho e enxergando uma alma por trás dessa figura extremamente amada pelo pai. A segunda coisa é que o filho é uma referência, ou o pai é uma referência moral para os seus filhos. Aí essa figura que o filho olha e por mais que ele vai de um lado para o outro, é como se fosse um poste de caráter e moralidade, que ele sabe que ele não pode estar no eixo, mas quando ele olha lá na frente, ele vê uma referência moral, dizendo: é daquele jeito que a gente deve viver. Eu não estou sendo daquele jeito, não está legal, minha moralidade está desajustada, mas eu olho para o meu pai e enxergo nele uma figura moral, uma referência. Os pais devem ser isso. Como hoje é dia dos pais, eu acho que o recado é mais direcionado para eles. E quando um pai falha nessa vocação de ser um exemplo moral, ele adiciona batalhas na vida de um filho que ele não travaria se o seu pai continuasse sendo uma referência. São inúmeros casos de homens e mulheres que travaram na sua história batalhas das mais diversas e das mais duras, porque eles perderam a referência de moralidade. E aí alguns vão atribuir a outras questões, podem fazer uma leitura espiritual, mas é uma leitura moral. Um pai, quando falha na sua vocação de moralidade, de referência moral para um filho, ele adiciona na existência desse menino e dessa menina batalhas que eles não travariam se essa referência continuasse intacta. Porque ele ultrapassa a linha. Ele vai construindo a ideia, um exemplo de moralidade no sentido de preservação, de relacionamento. O menino que cresce com uma referência moral de um pai que se entrega para as mais demandas, paixões do seu coração e as aventuras, ele não consegue enxergar o que é o certo. E até ele construir a consciência do que é um relacionamento adequado, ele vai travar várias batalhas e, quem sabe, construir monstros na sua alma. Perigo. Quando essa referência é manchada diante dos olhos de um filho. E os filhos, quando a Bíblia fala que devem honrar os seus pais, a honra não é uma bajulação. A honra não é um presente. A honra não é um elogio. A honra é o entendimento de onde até o meu pai foi, no seu caráter, na sua integridade, como ele foi como homem, a minha mãe,
E a gente diz, eu vou um degrau acima. Honrar pai e mãe no sentido literal do que a Bíblia está dizendo, é você enxergar e dizer bem assim, eu preciso ultrapassar o que o meu pai foi como homem. E como um pai está 25, 30 anos, 35 anos à frente de um filho, ele o tempo todo vai ter a linha de chegada e vai estar dizendo, é para lá que eu tenho que ir. E a minha carreira como homem, como mulher, para honrar o meu pai e minha mãe, ele foi até aquela linha, eu tenho que ultrapassar. Então ele vai ficar o tempo todo tendo essa referência, esse lugar de busca. Então, se a referência paterna é baixa, provavelmente, depois de ultrapassar essa linha, ele vai olhar para o alto e vai perguntar, e agora? Para onde eu vou? Então, esses elementos devem estar muito consolidados no coração dos pais cristãos. A igreja precisa ensinar a gente a ser pai, ensinar a gente a ser mãe, ser esposo, ser esposa. A igreja é um ambiente que deve ensinar filho a ser filho, como que a gente lida com o dinheiro, como que a gente não complica a nossa vida, como a gente não coloca tudo a perder. A igreja precisa começar a ser um ambiente pedagógico que faz homens e mulheres crescerem à imagem de Jesus. Que faz homem e mulher saber educar bem os seus filhos. A igreja é um ambiente pedagógico para que a pessoa saiba como lidar com o seu trabalho, como ser uma profissional responsável. Nós transformamos, os protestantes transformaram uma realidade pela sua ética, pelo seu comportamento disciplinar. Por causa dos valores cristãos sendo colocados no coração, nós transformamos a nossa realidade a partir do que Cristo vai desenvolvendo e construindo em nossa alma e nosso coração. E como pais piedosos, amorosos, que amam a Deus, devem se comportar. O que os pais que oram devem transmitir aos seus filhos. Primeiro, o pai que ora trilha um bom caminho à vista do seu filho, para que ele possa entender, saber o que pode ser feito. Um pai que ora se agarra na verdade que ele sabe sobre Deus. Um pai que ora constrói a coragem no coração do seu filho a partir da coragem que ele tem na fé que lhe foi dada a partir de Deus em sua palavra. O que eu estou dizendo é um caminho onde o pai enfrenta os desafios da vida, crendo que tudo pode ser diferente pela fé que lhe foi dada. É o filho que olha para o pai e fala, as coisas podem acontecer porque eu estou vendo diante de mim um homem que crê em um Deus e se agarra nessa verdade e por ela se entrega. E a minha pergunta para você, pai, é se Jesus está vendo você, ou se os seus filhos estão vendo Jesus em sua vida. Se os seus filhos estão sendo encorajados a partir da imagem de Jesus que é refletida na sua vida. Se a coragem que o seu filho tem é porque ele vê um homem de fé diante dele. E um homem corajoso. Nós estamos vivendo uma crise de coragem de homens valentes. Quem sabe pode estar se formando uma geração das últimas de homens frágeis.
Porque nós pensamos na vida não na perspectiva bíblica. Nós pensamos na vida a partir da cultura que não é a cultura cristã. Você que é pai de uma menina, e quando chega um marmanjo querendo levá-la para casa e se tornar esposo dela, a primeira pergunta que você pode fazer para ele é se ele já tem um diploma, se ele tem um trabalho e qual o salário que ele ganha. Ele pode ser um mau caráter, mas se ele tem um bom salário, ele pode levar sua filha. E esse olhar simples para soluções complicadas da vida não tem feito a gente formar homem. Eu já disse aqui uma vez que a gente não se realiza quando a gente tem um filho. A gente deve se realizar quando a gente gerou um pai. Sabe quando a minha carreira estará completa? Quando os meus filhos se tornarem pais. Eu não estou pleno quando gero um filho. Eu me torno pleno quando eu gero um pai. E uma coragem que é constituída a partir da certeza que a gente tem nas verdades de Deus e na sua palavra. Porque tempo difícil vai exigir homens corajosos. E a nossa coragem não está na força do nosso braço, é isso que Paulo vai dizer a Timóteo, quando ele está dizendo, diga aos homens que oram, porque havia dentro da cultura o entendimento que a força de um homem estava nos seus braços. E aí vem Paulo dizendo a Timóteo para orientar a igreja, para que os homens saibam que a força deles não será constituída nos seus braços, mas quando eles estão de joelhos dobrados. Homens fortes oram, porque um homem que ora é incapaz de fazer inúmeras coisas. Um homem que ora não corrompe o seu caráter, não destrói a sua família. A coragem de homens deve ser constituída a partir da verdade que sabe sobre Deus e de joelho que se dobra diante dele. Os nossos filhos estão nos vendo orar? Se eu perguntar ao seu filho hoje 5 imagens que ele tem sobre você, será que uma imagem é você de joelho ou você orando? Será que a imagem que tantos homens construíram na vida dos seus filhos? Eu conheço homens que, quando falam dos seus pais, eles lembram dos seus pais com a Bíblia aberta, com os joelhos dobrados. Qual a imagem que estamos gerando na consciência dos nossos filhos? Jó está chamando seus filhos e dizendo, eu me preocupo com a história espiritual de vocês. Escute, o pai deve ser um homem que compreende o que significa para os seus filhos, que se sente humilde pela alegria irresistível do impacto do que pode fazer para Deus e aterrorizado pelo dano que pode causar. Ele se sente ao mesmo tempo empolgado e temeroso. A paternidade é uma relação de alegria e temor. Alegria por poder segurar alguém fruto de uma relação de amor, de paixão, alguém que tem os seus traços, que sorri como você, que olha como você, de alguém que te abraça como poucos, que te ama como quase ninguém, que a sua presença é insubstituível. Essa alegria, ao mesmo tempo, aterrorizado, carregado de temor, porque ele é responsável pela história daquele que ele gerou. E ele pode causar um dano para a história e você não tem o direito
de estragar a história do seu filho. Se você não tem a coragem de ser um homem íntegro, olhando no espelho, comece a pedir graça de Deus e coragem para ser um homem íntegro por causa dos seus filhos. Nós não temos o direito de estragar a história dos nossos filhos. A segunda coisa, um pai deve lembrar sempre que os seus filhos não estão sozinhos. Vivemos uma época de pais reais, porém ausentes. Nós estamos lá, mas não estamos com a alma, com o coração e com a vida. Simplesmente não pertencemos ao universo ao redor dos nossos filhos. E isso a gente vai cultivando quando a gente percebe eles já não estão mais lá. As duas crises de pais reais, porém ausentes, e daí chega o determinado momento de filhos reais, porém ausentes. Na hora que o filho descobre o universo digital, quem sabe ele deixa o colo do pai. Sabe, chega a hora que o filho encontra o abraço virtual e ele deixa o abraço real de seu pai. Pai é aquele que está o tempo todo dizendo ao seu filho que ele não está só na caminhada. Eu gosto da figura de pai apresentada em Malaquias 3,16, quando Deus diz o seguinte: o Senhor os ouviu com atenção. Será que a gente está fazendo isso com os nossos filhos? Ouvindo com atenção? Quantas vezes nós somos totalmente irresponsáveis na audição dos nossos filhos? Tem hora que é assim. Ele começa a falar e de repente a gente não está dando atenção, a gente não escuta, dando atenção devida. Eu li de ontem para hoje, nessas lembranças aí de pai, uma declaração do Ronaldinho Gaúcho quando ganhou o seu primeiro troféu como o melhor do mundo, e ele chorou naquele dia. Ele disse que chorou pelo seguinte motivo: quando ele era garoto, ele jogava futebol descalço e ele perguntava para o pai dele: pai, por que eu tenho que jogar descalço? Ele falou assim: não, porque dá mais aderência. Porque a bola fica mais presa no pé. Então você está jogando descalço, meu filho, porque a bola não vai escapar do seu pé. Então você vai lidar melhor com ela. E ele ficava empolgado, ia para a rua, para o campinho de terra jogar descalço. Depois de um tempo ele descobriu que é porque o pai dele não tinha condições de dar a ele o calçado necessário para ele jogar a bola. E no dia que ele recebe o troféu, ele não chora de alegria. Ele chora porque o pai dele não estava lá naquele dia para vê-lo recebendo a bola de ouro. Já tinha ido. Pai é esse que está aí. Essa presença humana que sinaliza para aquilo que o eterno é para a gente. Deus que sempre está conosco. O Deus que o tempo todo está dizendo: eu estou com você. E aí a gente olha para trás e diz para esses pequenos, para esses homens e mulheres que estão vindo atrás da gente, e a gente diz: eu estou com você, eu estou com você. Esse filho que vai travar grandes batalhas por causa do pecado, e você tem que estar com ele assim como Deus está com a gente. Não existe pecados no nosso coração difíceis: cobiça, sedução, paixão, tentação.
os pecados, e a gente lida com isso, com essas batalhas da alma, do coração da gente, as tentações que vêm, e Deus está com a gente, o seu filho vai travar as mesmas batalhas, os mesmos desejos, as mesmas vontades. E é nesse instante que a gente diz estar com eles não para aprovar o comportamento, mas para levantá-los depois dos problemas e de uma possível queda. Estou pregando aqui, me veio à memória um acontecimento em casa nessas últimas semanas. O horário de almoço, saída para a escola é um horário de pico em casa. É aquele horário onde o estresse é no nível mais alto possível. Pega lanche, coloca o uniforme, fez a tarefa, guarda o material e aquela coisa toda. E um reclama, o outro chora e esquece daqui. E aquela correria para sair para a escola. O tempo é curto, a demanda é grande e o estresse é alto. E aí o mais velho acordou chorando. Aí recebe ordem, ele chora, na hora do almoço ele chora, na hora de ir para o almoço ele chora. Aí ele chora e eu grito. Eu tive um estresse com ele, briguei com ele. E aí a hora que ele entrou no carro, eu falei, vou te falar um negócio, meu filho. Não há o que você faça na vida que vai fazer eu parar de amar você. Ninguém nesse mundo vai te amar mais do que eu. Não há nada que você faça de bom que aumente meu amor. E não há nada que você faça de mal que diminui meu amor. Meu amor por você não está baseado na resposta que você dá para ele. Eu te amo e pronto. Você pode me responder do jeito que você quiser, eu vou sempre te amar. E tudo que eu faço para você é porque eu te amo. Eu vivo para você. Minha vida está em torno da sua vida. Se você não estiver bem, pode estar tudo bem, minha vida não vai estar legal. E eu estava dizendo para o outro também, né? Eu já estava dando a lição para os dois. Em contrapartida, era esse recado que eu queria dizer a ele, que ele nunca estaria sozinho. Essa coisa inexplicável da gente o tempo todo estar se entregando. E esse filho que o tempo todo está olhando e está dizendo, tem alguém aí. Hoje no horário de almoço eu recebi um amigo antigo em casa, de mais de 20 anos de amizade. Onde se aventurou, foi para um lado, foi para o outro, e depois de ver tanta coisa fora do lugar, ele voltou. Voltou para onde? Para o pai. Tendo um momento de reajuste da vida, de recomeçar a sua história. E onde ele está encontrando isso? No pai. Então é um tempo onde de recomeçar. Essa é a figura do pai. Se você não tem esse pai humano, eu oro para que você encontre, quem sabe, nessa comunidade, essa figura. Se você não encontrar aqui, que você encontre nas referências bíblicas, que você encontre em Pedro, João, em Paulo, em Abraão, esse pai, olhando para ele, em Jó, que Jó possa ser esse homem de uma referência moral, espiritual. Mas você também pode encontrar em Deus. O tempo todo, a gente pode olhar para ele e ele vai estar lá. E a gente vai lidar com as nossas grandes crises na certeza que Deus está à nossa disposição. E para a gente orar, o pai sempre deve apontar o caminho rumo a Deus, orientando seu filho a segui-lo e dizendo, eu acredito que você pode fazer isso. Aqui está o conceito de maturidade. É você conduzir o seu filho pela mão, mas na certeza que já já você tem que soltar a mão e tem que empurrar. A gente não cria filho para que ele o tempo todo fique buscando a gente cria filho para que ele possa ser homem e mulher, que ele cresça. Um pai que resolve todos os problemas em todo o tempo dos seus filhos, ele compromete a sua própria vida e compromete a história do seu filho.
E o seu filho não tem o direito, agora eu mudo a figura, de atrapalhar a sua convicção em fé de andar com Jesus. O que é mais importante do que a sua paternidade é a sua jornada com Jesus. Eu ando com Jesus, caminho com Jesus e sou de Jesus. E o meu filho não tem o direito, a partir das suas ações, de interferir e de prejudicar a minha relação com Jesus. Porque mais importante na minha vida é a minha história com Cristo. Eu caminho com Jesus e vou apontando esse caminho. E se em algum momento esse menino não quiser esse caminho, eu não posso deixar essa minha jornada. Eu tenho a responsabilidade de trazer para a jornada, mas jamais abandonar essa jornada. Seu filho não é o centro do seu coração. O centro do seu coração é Cristo. Porque, quem sabe Deus pediu o filho a Abraão, porque provavelmente esse filho estava encontrando um lugar que somente Deus poderia ocupar. O centro do meu coração é Cristo. É por Ele que eu vivo, toda a minha história é para Ele. E eu pego essa minha relação com Jesus e vou dizendo para os meus filhos na sua jornada de amadurecer, que esse deve ser o caminho. E eu vou mostrar aos meus filhos que é possível segui-lo em toda e qualquer circunstância da vida. Os meus filhos já me viram chorar compulsivamente pela ausência dos meus pais. Teve algumas manhãs na minha vida que no meu escritório eu chorava de soluçar e de tremer. E era cedo, mas eles acordavam e o choro era muito longo, então eles entravam no escritório e estava lá o pai chorando e eles vinham e me abraçavam, crianças pequenas. Esses meninos estavam aprendendo que é possível enfrentar toda e qualquer circunstância em Cristo. Que é possível enfrentar a morte em Jesus. Que é possível voltar a sorrir quando a gente anda com Jesus. Você não deve cuidar de tudo para os seus filhos. Ele precisa encontrar forças nas suas próprias pernas para caminhar. Nós vivemos uma síndrome de criar filhos como se fosse numa bolha. Né? Não, deixa esse menino andar. Deixa esse menino criar forças nas próprias pernas. Deixa ele ter musculatura. Deixa ele tomar decisões. Deixa ele sentir as dores de tomar decisões erradas algumas vezes. Não cuide de tudo. Não tenta buscar uma proteção onde você vai criando um filho que não vai tendo uma relação de interdependência. Ele é totalmente dependente de Deus, mas de você ele precisa criar o seu espaço. E por fim, acredite no seu filho. Crie o seu filho para assumir responsabilidades. Crie o seu filho para tomar as decisões certas na vida. Gere na consciência dele a responsabilidade do que é ser homem e mulher de Deus e gente boa de Deus. Construa isso. Desenvolva isso. Que Deus nos faça viver como Jó. Homens que oram pela sua família. Que fazem isso continuamente. Homens que dobram seus joelhos se preocupando com a história espiritual da sua casa. Homens que conseguem ter o discernimento do poder do pecado no coração de um filho. O pecado tem um poder destrutivo que precisa ser evitado.
E você é responsável por isso, por cuidar disso. Não deixe que o pecado entre na sua casa. Guarde a sua vida, a sua família espiritualmente. Cuide da internet na sua casa. Proíba. Coloque. Jamais você deixaria um pedófilo passar a noite com seu filho no quarto. Você deixaria? Ele pode entrar pela internet. Eu já cuidei de histórias aqui na igreja. De garotos que foram assediados. Garotos, meninos. Eu ajudei. Bandidos que entram como mulheres, se apresentando para adolescentes. E mostrando uma imagem feminina e há um homem por trás daquilo. Isso aconteceu nas famílias que aqui estão. Cuide da sua família. Ore pela sua família. Se responsabilize pela história espiritual. Lógico, conduza esse menino a uma profissão, a um sucesso, mas isso não é tudo. Ele precisa ver Cristo em você. Eu não quero, olhe nos meus olhos, termino agora, ter a responsabilidade de ser alguém que mostre Jesus a partir da vida ao seu filho. Eu quero que o seu filho conheça Jesus a partir de quem você é. E se você falhar na sua vocação, que Deus me dê a graça e me conserve por sua misericórdia aqui, para que em mim ele encontre uma referência de alguém que anda com Jesus, mas eu não quero isso. A primeira responsabilidade é sua. Deus colocou isso nas suas mãos. Ele conhecerá Cristo a partir de Cristo em sua vida. A imagem de Jesus será mostrada a partir de quem você é. E se você falhar na sua vocação, nós estaremos aqui. Existem homens aqui que mostrarão ao seu filho quem é Jesus a partir da sua vida. Você pode falhar e Deus, em sua infinita misericórdia, vai levantar homens e mulheres íntegros em sua igreja para mostrar como o homem de Deus vive no mundo. Mas é sobre as suas mãos que o Senhor colocou essa responsabilidade. Não brinque com a história dos seus filhos. Não brinque com a jornada espiritual dos seus filhos. Coloque as mãos sobre a cabeça dos seus filhos e os abençoe. Ore pelos seus filhos. Você, pai de mulher, que a sua filha não encontre no peito de um homem precocemente o colo que deve ser seu, o abraço que deve ser seu, o beijo que deve ser seu. Que os nossos filhos conheçam a Jesus a partir do exemplo da nossa própria vida e da nossa própria história. Amém?